É isso aqui, ó. Obrigada, gente. Obrigada. Então, se é então, vamos tentar aqui, saída de alto-falante, vamos tentar aqui, sem som. E agora, gente? Ok? Vamos fazer um teste aí. 1, 2, 3. Realmente tá sem som. E agora? Saindo som aí? Alguém pode... Beleza. Agora tá? Isso? Diz o Boninho lá que tá com som. Tem som. Tem som, então... Ai, gente. Muito obrigada. Agora mexendo a boca, né? Fazer uma língua pra fazer o pessoal tá batendo. Sério que eu fiz todas essas honrarias aí quando o pessoal acontece. Eu já tô acostumada, né, com essa situação. Mas então deixa eu voltar uma coisa importante aqui que eu fiz a apresentação e ninguém pôde ouvir, né? Para quem tá chegando agora aqui no Facebook, é o seguinte, eu fiz as devidas apresentações, porque hoje em especial a gente vai quebrar um pouco a regra, aqui a gente não vai falar de música, apesar que vai entrar música em algum momento aí no nosso bate-papo. Tem tudo a ver, né? Quem faz três bom pé de música. Tem toda aquela coisa então. Aí eu estava apresentando os meus devidos, né, convidados de hoje, e eu falei que, além, né, do Luiz Filipinho, que acaba de lançar então o seu primeiro clipe, aqui está, que a gente vai falar na sequência, eu tenho a honra também de estar aqui, as gargantas de ouro do rádio, né? Paulinha Driguete e Luiz Alberto Perotoni, também meus convidados especiais dessa noite, que farão parte desta mesa ultra mega divertida que vai ser nessa segunda-feira. Por favor. Todo seu agora, sim. Então, eu estava comentando aí, boa noite, primeiro para os colegas aqui, né? Uma vez colegas, sempre colegas. Sempre colegas. Né? Sim. Não muda. Boa noite para o pessoal que está acompanhando já a live aí, o César Coni, o pessoal todo. Então, esse material, né, o livro do Clube Atlético Pradense, lançado aí recentemente, há 2 dias, faz um trabalho já de anos de pesquisa e de toda a documentação, para celebrar, veja só, esses 105 anos do clube, né, que vão ser completados agora no mês de junho desse ano de 2023, 105 anos do Clube Atlético Pradense, e tendo aí a sua história reconhecida por meio desse material, que é o primeiro, né, Beth, o primeiro material que fala de forma mais específica aí sobre a história do clube, e ainda com a possibilidade que nós tivemos de poder ouvir os personagens, né, personagens que vocês, alguns deles, puderam citar aí muitas transmissões que a Rádio Solaris realizou, né? Então é muito importante trazer a possibilidade, né, de trazer esses relatos também. Muitas pessoas já passaram dessa para uma melhor, né? Não puderam ser entrevistados, mas as que puderam, as que tiveram essa oportunidade, citaram tantos e tantos personagens da história do Pradense que de alguma forma também representaram o nosso município, porque não foi nunca só o futebol, né? Também representou muito da nossa cultura, dos nossos costumes e da divulgação do nosso município. Sabe, Luiz, que, se me permite? Mas com certeza. Estou com um assunto interessante, porque agora eu vou puxar um pouquinho da memória aqui, o Paulinho vai me ajudar também, porque, na verdade, quando começaram transmissões de futebol, eu não estava nos estádios. Quem estava com o Paulinho era o Gilmar Soares. Isso. E fazia, naquela época, o Paulinho me convidou para fazer o plantão. Né? Todo o cara ficava lá no estúdio para passar as informações. Só que naquele tempo, obviamente, o que era o plantão? Você tinha que ter um telefone e números para discar. Não tinha internet. Obviamente, não tinha nada. Não tinha nada. Mas o mais legal disso tudo aí do plantão é que a gente passava o telefone para a rádio da capital, Gaúcha, Guaíba, Bandeirantes e tal. E o pessoal, eu ficava muito ansioso quando o pessoal me ligava de lá para pedir informação dos jogos do Pradense. E aí eu passava essa informação como plantão para eles. E eu sabia que naquele momento o nome do Pradense e Antônio Prado estava indo para uma rádio da capital. E aí era uma audiência realmente fantástica, como é até hoje. Né? Eram 100 quilowatts. Então, 100 quilowatts na antena e aí sempre foi. Agora, eu gostaria de saber como é que tu buscou essas informações, quando é que te deu a ideia de lançar um livro sobre o Pradense? Porque, afinal de contas, a gente sabe assim um monte, mas um monte de histórias, e já esquecemos de muitas também, que as pessoas mais antigas, muitos dos que jogaram naquela época, meu pai, que gostava muito de futebol, também ele faleceu com 91 anos de idade, também contava as histórias e nos trazia bastante informações.
Mas eu tenho curiosidade para saber o que tu buscou da época do Lourenço Golim como presidente, porque o Lourenço Golim também foi um cara que investiu muito no futebol aqui de Antônio Prado. Inclusive, nós temos pessoas que viveram aqui, passaram a viver em Antônio Prado, alguns já faleceram, mas que vieram, a princípio, para jogar futebol na equipe do Pradense, do Clube Atlético Pradense. Só que, na época, eram mais uns campeonatos amadores e coisa assim, mas era muito bom time naquela época do Lourenço Golim. Então, eu gostaria que tu me trouxesse algumas informações desse período aí. A gente já ouviu muita coisa, mas você pesquisou. Bom, tem duas coisas aí, Paulinho, Beto e Karina. A primeira delas, o interesse pela pesquisa, né? O interesse pela pesquisa começou lá atrás, em 2018, 2019, porque muitas das nossas conversas, né, Betinho, na época da rádio, se balizavam, enfim, por assuntos do futebol, né? E vez por outra se comentava sobre o Pradense, sobre uma transmissão, sobre um assunto específico envolvendo o Pradense, né? Também mais recentemente a Ser Antônio Prado, aí já no futsal, no âmbito do futsal, né? Então, a partir dessas pequenas conversas, desses pequenos trechos aí que as lembranças que o Betinho trazia, o Alexandre Lucena também, pessoas que participaram das transmissões, de muitas transmissões, é que eu comecei a ter a ideia de escrever um material que pudesse, digamos assim, trazer essas histórias, mas trazer com mais profundidade, trazer com mais relatos, com mais informações, né, também. Então, esse foi o surgimento da ideia. A questão do Lourenço Golim, eu tive a oportunidade de entrevistar uma figura que talvez seja uma de uma época em que o Pradense, digamos assim, começou a despontar como uma equipe ainda amadora, mas no cenário local e regional, a partir do final da década de 40, início da década de 50, que foi o Tatinho Olímpio Dotti, né? Olímpio Dotti filho, né? Isso. E o Tatinho pegou a época do Lourenço Golim, porque vamos lembrar que o Olímpio Dotti filho, filho do Olímpio Dotti, que teve uma grande história em Antônio Prado, ligada ao Vicente Palombini, enfim, toda a questão do farmacêutico Vicente Palombini. Farmácia, isso aí. Exato. Então, ele pegou a época do do Lourenço Golim. E sabes que o Olímpio me comentava que quando ele vinha de Porto Alegre para jogar em Antônio Prado, porque o Olímpio foi estudar em Porto Alegre, né, no Colégio Rosário, e depois também estudou, foi para a área da saúde lá, se formou dentista. Ele vinha para Antônio Prado, jogava no Pradense, e através do Lourenço Golim, que tinha uma afinidade com o pai do Olímpio Dotti, né, sempre buscava, de alguma forma, citar o nome do filho no panorama pradense, nos materiais que saíam aqui da região também, porque gostava do futebol dele. Depois o Olímpio despontou, jogou até no juvenis do Grêmio, uma época também em Porto Alegre, né? Então, essas as lembranças de, talvez tenha sido, Paulinho, um dos primeiros, na época que depois surgiu o Valdemar Graziotin, como prefeito, ajudou na construção do estádio e tudo mais. Inclusive, leva o nome. Que leva o nome do estádio municipal. A importância do Moinho do Nordeste, desde aquele início lá, né, precursor como apoiador, mas a figura também do Lourenço Golim. Acho que naquela época ali dos anos 50, início dos anos 60, digamos assim, são três nomes que me vêm em mente agora que foram fundamentais para que o Pradense naquele momento tivesse um início, né, despontando no futebol, porque até tem relatos no livro dessa década aí de 50, 60, que o Pradense começa a disputar partidas contra equipes aqui da região e passa mais de 30 jogos invicto, né, sem derrotas, numa época em que não tinha o estádio municipal ainda. Vamos lembrar que o campo do Pradense era onde é hoje a cooperativa aqui de Antônio Prado, né? Era um campo, simplesmente, não tinha arquibancada, era simplesmente um gramado, né? E lá o Pradense disputava os seus jogos. Então, dessa época aí dos primórdios, né, essas figuras certamente foram fundamentais. O Lourenço foi um cidadão que investiu muito na equipe do Pradense, até porque a família, a empresa, o Golim, lá eles tinham uma série de empresas ali na 7 de setembro aí, e então eles tinham poderio econômico, e eles certamente, porque gostavam do futebol, fez todo esse investimento. Nós tivemos ali uma série de jogadores da época ali, eu acho que o Geada jogou nessa época, o falecido Geada,
João Zini, acho que é o nome dele. Depois, eu acho que o Felizardo Marques também deve ter jogado nessa época aí, que o Felizardo foi um dos que veio para Antônio Prado para justamente jogar futebol. E depois, aqui, não deve ter casado aqui, eu não sei se ele já veio casado, mas enfim, depois ele fez a vida aqui por Antônio Prado. Eu também não tenho lembrança de muitos nomes, mas eu sei que o pessoal sempre comentou, sempre disse que foi maravilhosa essa época aí do Lourenço Bonito. Muito bem, então, para quem está chegando agora aqui no Entrevista de Atitude, muito boa noite, especial aí dessa segunda-feira. Hoje a gente está saindo um pouquinho viés aí de falar de música, um momento muito especial. Estou com ex-colegas aqui de rádio, né? É um momento tão legal, parece que você fala, e a gente está aqui falando, então, do livro aí do nosso colega Luiz Filipini, Clube Atlético Pradense, a memória dos que construíram aí a história. A gente está fazendo um remember desses mais de 100 anos de história aqui na SER, aqui da cidade de Antônio Prado. Para isso, então, eu convidei 2 primórdios aí do rádio. E o Betinho? Eu ia dizer dinossauro. Porque a gente está tudo em casa. Luiz Alberto Perotoni, Paulinha Briguete. São um termo um pouco mais leve. Primórdios. 3 gerações distintas aqui, dá para se dizer assim, né? Bem distintas. Não, tem idade para ser filho, né? É verdade. A gente sabe quando o Luiz estava lá com nós na rádio, ele dizia que nós podíamos formar um livro depois Luizidas. Também, né? Mas muito legal, né? Muito bacana. Sabe que eu comentei com a Karina antes da gente entrar aqui, eu acho que, para falar do Pradense, eu acho que outras pessoas deveriam estar sentadas aqui nessas cadeiras, ou mais pessoas deveriam estar sentadas aqui nessas cadeiras, porque a nossa relação com o Pradense, na verdade, não é aquela relação de história, né? É uma relação de transmissão mesmo, né? Mas contar as histórias, de contar o que estava acontecendo naquele momento ali, né? Mas eu gostaria de saber do Luiz o seguinte, Luiz, como eu sou um guri ainda de 1964, então peguei mais a década de 70 da equipe do Pradense aí, e na época eu acredito que já era o senhor Clóvis Juliano, o presidente do Pradense. O estádio ele tinha uma cerca, não era de tábua, né, em determinados locais assim. Tinha os bancos de madeira em cima do barranco ali, porque o campo do jeito que ele está hoje aí, na época do Clóvis, ele aterrou o gramado antigo ali, fez a drenagem. Nós tínhamos uma arquibancada de concreto que se juntava ali onde a saída dos túneis aí. E eu só gostaria de saber o seguinte, depois da época do Lourenço Bonito, até a chegada do senhor Clóvis Juliano, o Pradense parou, jogou, o que fez? Como é que foi? Teve vários momentos de hiato nessa... Porque, veja bem que o Pradense ele é de 1918, de 6/6 de 1918. Mas o registro do clube só se deu um ano depois, em 1919, né? De 19 até os anos 30, é aquele momento assim que o clube ele existe, mas para jogos nos finais de semana, né? Reunindo a comunidade, reunindo amigos para jogar e tendo o Pradense como, digamos assim, o ponto de encontro, né? São os clubes veteranos que nós temos hoje. Exato, né? A partir do início do investimento, né, nas figuras que a gente tratou anteriormente, que começa a ter uma sequência maior de atividades, ainda no âmbito, evidentemente, não profissional, né? A partir dos anos 60 até o início dos anos 70, o Pradense já era afiliado à Federação Gaúcha de Futebol, mas aconteceram uma série de processos de filiação e desfiliação. Por quê? Porque o Pradense até surgia como a incursão de tentar disputar alguma competição, mas no fim não acabava por não conseguir. Então, o que acontecia? Financeiramente não conseguia. Então, acabava sendo desfiliado. E aí ficava uma temporada sem jogar, depois tentava de novo. E isso começa a mudar já no início dos anos 70 e não foi nem pelo Pradense.
quem começou a incursão aqui em Antônio Prado para buscar informações na federação de como é que faz para associar uma equipe E profissionalizar foi o Esporte Clube Cruzeiro, com o Keia, né? Com o Keia, o Vitório Chiarello. Isso foi em 72, 73, que o Vitório Chiarello, que comandava o Esporte Clube Cruzeiro, era bem comum naquela época jogadores que jogavam no Pradense jogavam no Cruzeiro também, né? Então, a primeira incursão à Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre para tentar a profissionalização foi com o Cruzeiro. Depois, em 74, é que o Pradense, já comandado pelo Clóvis Ulian como presidente, né, começa a se antenar para essa realidade também. Quer dizer, vamos buscar essa profissionalização, vamos se unir e vamos buscar essa profissionalização. Então, de 74 para 75, o Pradense é eleita a primeira diretoria, digamos, profissional, que tinha o Clóvis Ulian como presidente, o Vitório Chiarello assumiu como vice, já por essa experiência também em buscar a profissionalização, e o Pradense trouxe de fora o Olímpio de Moraes para ser, digamos assim, o comandante do futebol. Que depois se estabeleceu aqui como dentista. Exatamente. Então, o Olímpio vem com essa figura já profissionalizada, né, para criar, digamos assim, um departamento de futebol que seria responsável por não só trazer jogadores para Antônio Prado, como também estabelecer o elo para mantê-los aqui, né? Quer dizer, vai trazer um jogador para Antônio Prado, onde é que vai deixar ele? Vai ficar morando lá no alojamento no estádio? Vai botar no hotel? Como é que nós vamos fazer esse processo todo? Então, a partir de 75 é que o Pradense já estabelece essa ligação mais profissionalizada e aí começa, filiado à Federação Gaúcha de Futebol, começa a disputar a segundona. Foi ali que a gente começou também a ter uma maior frequência ao estádio, né? Onde inúmeras histórias, assim, que se a gente fosse contar aqui o que acontecia ali, principalmente algumas coisas não dá, né? Principalmente perto da Copa. Da Copa e da lateral. Da lateral direita, lá perto do outro lado. Mas tu sabes que eu conheci um pessoal que ia todo domingo assistir os jogos do Pradense. E todo domingo eles saíam de lá sem saber o resultado. Entendeu? Porque eles estavam lá só para debochar, só para ver. Não é do clube, né? Mas eles imitavam pessoas, eles faziam... Mas tinha torcida organizada, né? Paulinho e Betinho... Eu acho que era uma desorganizada. Paulinho e Betinho, do que vocês mais sentem saudade nesse meio tempo aí? Porque vocês perderam a conta de quantos jogos até então vocês narraram, né? Cara, deixa eu te contar que a minha relação com o Pradense, ela ficou... Eu fiquei muito triste quando eles fizeram o muro lá do campo. Porque aí eu tive dificuldade de pular o muro, né? Eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso para ver o jogo, né? Eu tinha uma visão privilegiada também. Mas imagina ele, olha o tamanho dele com dificuldade. Não pensa eu. Aí a ideia era o quê? Era esperar a bola ser jogada para fora do estádio, lá onde hoje ali é o restaurante, o fórum ali. O pessoal jogava a bola. Aí o que chegasse primeiro pegava a bola, botava os braços assim, tô com a bola, vou entrar. Antigamente também eles tinham o costume, se eu não estou enganado, que a partir do intervalo do jogo eles abriam os portões. Eles cobravam todo o primeiro tempo e a partir do intervalo do jogo abriam os portões. Então, tu sabe que até me falaste da questão da torcida agora. Veja bem como a coisa funcionava nesses anos 70. A primeira participação do Pradense numa competição oficial, na segundona, de 1975, o Pradense, vamos lembrar primeiro, naquela época funcionava da seguinte forma: primeiro tu disputava uma fase regionalizada, né? Então tu enfrentava Esportivo de Bento, Veranense de Veranópolis, na época tinha o Dalban ainda, né, que era de Veranópolis também. Glória, tinha o Brasil de Vacaria. Aliás, fizeram muitas fusões, duas equipes virou uma só. Tinha o Pradense, né? No caso em Vacaria, não. No caso em Vacaria permanece o Glória e o Brasil hoje seria mais um clube amador e coisa assim. Então, veja, tinha essa relação entre os clubes já desde essa época. Mas uma situação que acontecia, a primeira fase regionalizada, a segunda fase já com disputas entre o estado inteiro. Então, ia a Uruguaiana, ia a Bagé, ia a Igrejinha, Porto Alegre, enfim, né? Mas o que acontecia? O Pradense disputou essa primeira competição, o Gauchão de 75, a segundona, né? De 75, que seria hoje a divisão de acesso, né?
e ficou em último lugar na sua chave regionalizada. Acontece que o Pradense foi a equipe campeã em renda de estádio. Até eu trago no livro o borderô das partidas, e na época a moeda era os cruzeiros, né? E vamos supor, jogos fora de casa, a média de rendimento era 1.100 cruzeiros, 1.200 cruzeiros. Em Antônio Prado, beirava os 4.500, 5.000 cruzeiros. E o que fez a Federação Gaúcha de Futebol? Esperta, né? Colocou para dentro para jogar. Presidente Rubens Hofmeister, né? Tá bom. Bom, vamos manter o Pradense, né? O time está trazendo essa renda toda, vamos manter. Aí o que fizeram? Pradense campeão em renda. Vamos manter o clube. Foi para a segunda fase, disputou a fase que já não era mais regionalizada. Pois então, tu veja como é que é o negócio. Se naquela época eles já faziam isso, né, para pegar um din-din, porque vai muito dinheiro para a federação, né? Vocês devem ter visto já borderosos jogos da dupla Grenal e coisa parecida. Até hoje. Vai um monte de dinheiro para a federação. Então, se já na época eles faziam isso, tu imagina agora. Imagina agora com todo esse dinheiro que vai ali para dentro, né? Mas o Pradense teve grandes jogos ali. Aí a gente conheceu também, né? Times que a gente nunca tinha ouvido falar, como tem o Geco de Tupanciretã, por exemplo, que esteve jogando aí. Aí depois tinha, deixa eu ver uma coisa, Criciúma. Quem saiu do Tupi é o goleiro campeão do mundo, né, pela seleção brasileira, só o Tafarel saiu de lá, né? Sim, o Tafarel é de Criciúma. E aí depois, quando a rádio chegou, em 88, aí nós tínhamos um pessoal de fora ali que fazia o futebol, e eu entrei na equipe como repórter, que eu pedi para fazer parte. Na época o Vilney era o diretor, aí ele me colocou como comentarista, e depois acabou que eles foram embora. E aí, num jogo que tinha em Nova Roma, me pediram se eu arriscava, eu arrisquei. E aí a gente fez todo o futebol do Pradense. E aí foi maravilhoso, né, cara? Claro que tem as intempéries também, né, cara? Porque nós passamos sufoco e bota sufoco nisso. Mas não tem coisa melhor para quem gosta, principalmente, que nem eu, que gosto muito do futebol. Não tem, cara. E faz uma falta uma equipe aqui em Antônio Prado. Mas eu vou perguntar agora para vocês, Luiz Alberto Perotoni. 30 anos de Rádio Solares. Tem 4. Eu quis amenizar meu tempo. Tu lembrou aquele cara que... Vou botar uma piadinha aqui. O pessoal não, depois tá tudo mimimi, vai, eu não sei o que. Aí tinha um rapaz lá que ele tinha uma certa dificuldade, um pouquinho gago, né, pra falar assim. E o amigo, ele vendia na época lá, ele gostava de criar passarinhos, né? E tinha um outro cara que queria comprar um casal lá de Catuíta, sei lá o que era lá. Ele, tu vai me vender? Ele, vou vender. E quanto é que tu quer do casal? Eu quero 100, feitos ali, 10. Já terminei de falar. Agora o Bento me lembrou a escolinha do professor Raimundo. Fazia uma pergunta para o Pastinha, né? Essa eu não sei, mas eu tenho uma piadinha. Tem uma piadinha. Mas enfim, não, claro que. Não, mas acabou formando tipo um power trio na época, né? Então era tu, Betinho, o Paulinho e o Gilmar, né? O Gilmar fazia reportagem de campo, o Paulinho fazia narração e eu fui convidado por eles para ser o plantão. Depois. Assim, nós tínhamos o Hildo Casale como comentarista. Que colaborou conosco. Mas eu queria saber do Luiz o seguinte, você que pesquisou, a gente acompanhou muita coisa, até mesmo como torcedor ali dentro do estádio. Mas eu queria saber qual foi a melhor campanha. Na verdade, tem 3 momentos, né? Depois desses 3, eu vou escolher um. Tem 79, que é a primeira vez que o Pradense consegue passar dessa primeira fase que eu comentei, regionalizada, e chegar no octogonal final. Chegou no octogonal. Exatamente.
Então aí já era uma fase estadual, onde estavam presentes as melhores equipes do estado, aí já tinha São José, ficou entre as 8 melhores, exatamente. Depois voltou a repetir tal feito em 88, com o técnico Machado, né? E depois saiu o Machado, veio o Raquete, né? Para comandar. O Raquete saiu de Bento e veio comandar o Pradense. Em 92, que foi a última vez que o Pradense conseguiu esse feito de passar, né, da primeira fase regionalizada, disputar a segunda fase e chegar ao octogonal. E ali eu tenho uma história. Pois é, tem várias histórias desse ano. Mas dessas três lembranças, o principal time realmente foi o de 88, né? Porque tinha o técnico Machado, que era um técnico, digamos assim, dos que passaram pelo era conhecedor, transformou vários jogadores. O Mário, né? O Mário Graziotin, que virou zagueiro, começou como jogador de meio campo. É o vice-prefeito, nosso vice-vizinho aqui de ele jogava com a 5. Mas aí ele colocou ele na zaga. E o Mário, para tirar a bola de cabeça, eu até comentei com o Mário no dia do lançamento do livro lá, digo, Mário, com essa estatura, cara, por isso que me chamavam de Mário Louco. Porque eu tinha uma impulsão impressionante, né? A impulsão que ele tinha, tempo de bola, porque aquele zagueirão gigante lá, ele chegava antes e conseguia tirar. Era impressionante, né? Aí apelidava ele de Mário Louco, ele se jogava lá cânima, né? Eu acho que foi. Botava no pé do adversário e estava jogando de cabeça. Eu só queria saber, não sei se foi nessa época do Machado que tinha o Gera, chamava de Gera, eu acho que foi. O Negrini. Tinha uma série, o Negrini depois foi jogar no São Luís de Juí. Sabe que o Negrini tem uma história muito boa dele aqui, né? Ele é desse time de 88, né? O Negrini veio do Esportivo de Bento, né? Jogar em Antônio Prado. Antes de jogar no futebol de campo, ele foi do futsal, jogou na Enxuta de Caxias e tudo mais, né? E veio para Antônio Prado trazido pelo presidente, né? Pelo Clóvis Julián, na época já com o técnico Raquete, que tinha experiência no esportivo também, né? E sabe que em Antônio Prado o Negrini teve uma lesão muito séria. Eu até falei isso, citei essa história no lançamento sábado. O Negrini teve uma lesão muito séria e não se tinha todo o aparato médico e financeiro, principalmente. Muito antes, pelo contrário. Exato. E, poxa, o que vamos fazer? Vai encerrar a carreira e tudo mais, né? Despontando, digamos assim, na carreira, né? No futebol. E o seu Clóvis Julián conseguiu, em Caxias, com o Dr. Aloírio de Oliveira, né? Ortopedista, aí, um dos mais conhecidos da nossa região, médico do Caxias até hoje, Caxias. Conseguiu bancar a cirurgia do Negrini. E veja que era uma cirurgia tão grave que o Negrini já estava cogitando começar a trabalhar como frentista no posto do seu Clóvis, né? Aí no lado do estádio. E a história é tão interessante porque ele faz a cirurgia, se recupera, sai do Pradense, passa ainda pelo interior, pelo São Luís vai para o Paraná, no Atlético Paranaense, passa por lá, chega no Atlético Mineiro e dá o primeiro título internacional do Atlético Mineiro em 92, a Copa Comebol, com 2 gols na final contra o Olímpia em pleno Mineirão. 2 gols na final, 2-0 no Atlético Mineiro, 2 gols na Negrini. Eu não tenho essa lembrança aí. Isso aí é para pesquisa, gente. Que história maravilhosa. E ele jogava com o nome de Negrini lá nos Atléticos. Está lá até hoje. Conversei com ele, é um dos entrevistados no livro também. Está lá até hoje, tem uma distribuidora de bebidas lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. Muito bem, então, para quem está chegando agora no Entrevista de Atitude especial dessa segunda. Claro que não, preciso, né? Vocês esperarem um pouquinho aqui. Hoje eu estou quebrando um pouco a regra, mas é por um momento bem especial. A gente está divulgando o lançamento do livro aí do nosso querido amigo e colega Luiz Augusto Filippini, falando então sobre o Clube Atlético Pradense, a memória dos que construíram a história. E aqui, né, conosco, fazendo parte desse bate-papo tão legal, os meus 10 colegas de Rádio Solares, Paulinho Andriguete, Luiz Alberto Perotoni, Luiz Filippini também aqui conosco. É um programa especial aí para o público pradense, para quem realmente acompanhou aí ao longo desses mais de 100 anos de história aí desse grande time de futebol.
E lembrando que a gente está, então, no oferecimento da Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio. O telefone para contato é 3293-2694, do restaurante Clube União. O telefone para contato é 3293-2898. Seja um evento, sábado. Pois é, a gente vai falar sobre isso aí, inclusive, nesse final de semana teve lançamento aí no restaurante Clube União, aquela coisa, sessão de autógrafos, depois a gente vai estar contando aí quem eram as estrelas, né, de bola aí que esteve presente. Também conosco foi no oferecimento o professor de artes marciais kickboxing, senhor Alessandro Brave. Sim, curta aí no Instagram, entre em contato aí, atividade física sempre muito bom, gente. Também conosco a pousada Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece. Ainda quero conhecer. Em Tuiuti, interior de Bento Gonçalves. Ainda vou conhecer. H2 Físio, Academia H2 Físio, musculação, fisioterapia, natação e muito mais. E direção final, então, de Alex Vitola. Onde estávamos? Sabe quem é que está nos assistindo nesse momento, Paulinho? Lá em Caxias do Sul, seu Alaor. Mas é o que eu ia perguntar agora. Que, por sinal, tem sobrenome Negrini de Castilhos. Mas deixa... Acho que não tem parentesco. Mas eu ia perguntar agora mesmo para o Luiz, porque, inclusive, em 79, quando o Pradense chegou no octogonal final, aí o pessoal começou a comentar, mas e se subir para a Série A do Campeonato Gaúcho? Como é que fica? Como é que vai fazer? Então, ninguém sabia, e o comentário que tinha na cidade é o seguinte: se subir, não vai jogar porque não tem iluminação, porque não tem isso, porque não tem aquilo. E coisa assim. Com relação ao estádio, era precário. O campo também não era muita coisa boa, mas para quem viveu a década de 70, você sabe que ir jogar em Bagé, tu jogava, olha, se tu jogar de pé descalço, tu pegava uma guaxumba assim embaixo da unha. O que seria uma guaxumba, Paulinho? Não, aí, explica para essa nova geração aqui, porque... Não sabe o que é guaxumba, né? Essa aqui eu acho que nunca viu, vagalume. Não, exagera, né? Ela nunca caminhou no meio do poteiro de pé no chão, né? Não, mas a assim... Roseta? Não, a Roseta assim, era com guaxumba da alta, incomoda bastante. Mas isso aí assim, ó. Tu jogava na Pedra Moura em Bagé, pelo amor de Deus, o gramado era horrível. Tu jogava no Estrela d'Alva, Deus do céu, era horrível. Hoje dá para dizer que muita coisa melhorou, mas está longe de ser bom ainda. Jogar em Cruz Alta? Não. Meu Deus do céu. Aí é o seguinte, quer ver? Ó. Chegava lá, tu olhava para o estádio do Pradense e era a Vila do Grêmio. E aí que eu queria pedir para o Luiz justamente sobre o Alaor. O Alaor é da década de 70. Eu acho que foi em 75, né? Mas será que ele não participou dessa época aí de 79? Ou... Não. Eu acredito que não, né, Betinho? Mas foi um do... provavelmente, até agora não tenho exatamente a lembrança, está citado no livro a equipe, o plantel da equipe de 75, mas eu não tenho a lembrança agora de cabeça são tantos fatos também, né? Bastante. O Alaor jogou no período que jogou com o Paraná, jogou com o Belmiro. Então 75, 76. O Tchamar? Isso, o Tchamar também jogou ali. Mas é da década de 75. A passagem do Alaor foi curta, na verdade, né? Foi curta. Ele chegou, eu acho que, eu não sei se foi na metade ou no início da temporada, mas eu acho que foi na metade da temporada, e aí foi até o finalzinho da temporada, mas logo depois ele voltou para o Caxias, que ele, na verdade, ele jogava no Caxias. Já que vocês, um pequeno parênteses, já que vocês falaram de Caxias, tem outro cara de Caxias que eu me lembrei agora que está citado no livro, é um dos entrevistados do livro também, que vocês certamente conhecem, ou já ouviram falar pelo menos, que é o seu Itacir Plaque, né? O seu Itacir Plaque cuida há aproximadamente 30 anos do gramado do Estádio Centenário em Caxias do Sul. E há de quem pisa. E há de quem pisa. Eu fui um dos privilegiados que pude pisar no gramado para poder entrevistar o seu Itacir. É um dos gramados referência do nosso interior, né? Eu particularmente não conheço um estádio que tenha, primeiro, a estrutura que o Estádio Centenário de Caxias do Sul tem, e segundo, o gramado do Estádio Centenário, né? Então o Itacir também tem as suas lembranças. O Itacir é dessa época de 60, né? Ele saiu de Antônio Prado muito cedo, está há 50 anos em Caxias do Sul, fez a vida por lá, mas tem esse seu início aí também no futebol do Pradense. Agora, em 75, quando a gente falava anteriormente
dessa incursão do Pradense no futebol profissional no início, né? Vamos lembrar que o Pradense começou a disputa de competições oficiais em 75 e, claro, teve momentos que disputou, teve temporadas que não conseguiu, mas permaneceu até 2000, quando encerrou as suas atividades, né? Então, são 30 anos aí, de certa maneira, disputando competições oficiais aqui no Rio Grande do Sul. E em 75, quando o Pradense foi a Porto Alegre, na federação, através do seu presidente Cláudio Zulian, buscar as informações do que precisava para profissionalizar o futebol, o primeiro item era: o estádio precisa ter alambrado. Se não tiver alambrado, não tem como profissionalizar. Então, foi a partir de 75 que começa, na parceria com a prefeitura, a construção do alambrado, né, a colocação das telas, e a partir de então começam o estádio a ter uma estrutura, digamos, um pouco melhor, né, que até, digamos, como vocês falaram, né, vocês viveram isso, de alguma forma até dá para dizer que foi referência, né? Nós tínhamos assim, ó, nós tínhamos o pavilhão, esse antigo aí, né, na época era só aquele ali, e aí foi colocado o alambrado e foram construídas arquibancadas de concreto ali onde teria o barranco ali que fechava nos túneis. Né? Deixa eu aproveitar só aqui e mandar um abraço para o Jean Soares, que está nos assistindo. Eu quero que tu aproveite, Jean, e estenda aí o nosso abraço para o grande Gilmar. Jean foi nosso colega também de rádio. Jean, grande Jean, cara. Forte abraço aí. Tu estende aí nosso abraço ao grande Gilmar. Fala pro Gilmar que a gente está aqui mencionando o nome dele aqui nesse bate-papo tão legal, tá, Jean? Forte abraço para vocês. Por muitos anos, né? Por muitos anos. O Gilmar, quando eu comecei na rádio, ele também trabalhava de manhã como operador e nós tínhamos que pegar o chivete ali na garagem, aí onde era o frente ali, subir até a torre para ligar a rádio lá, para ligar os transmissores. Né? O negócio era o seguinte: tu começava às 6 horas da manhã, mas tu já tinha que ter ido lá, fazer toda a ligação, coisa assim. E aí depois a gente começou nos fins de semana com o futebol. Inclusive uma brincadeira que o pessoal fazia muito na época também era a seguinte, na década de 70. Então eles chamavam o plantão: tem gol? Aí eles diziam: é gol de quem, Antônio Augusto? É do Pradense. E o jogo, 9-1 para o Esportivo. O pessoal era terrível. Eram brincadeiras que faziam, né? E coisas assim. Mas vocês sabem, vocês viram que o Pradense tem história, faz falta na cidade, mas hoje fazer futebol está muito caro. Muito difícil. Né? Não é só hoje, já vem há muito tempo. Veja as dívidas dos grandes clubes. O Atlético Mineiro, por exemplo, tem 4 investidores lá. Né? Tem 4 investidores e a dívida passa de bilhão de reais. Quanto mais investe, mais dívida tem, né? Quanto mais investe, mais dívida tem. Está construindo um estádio só agora. Entendeu? Coisa que o Pradense já tinha no tempo antigo. Tá? Mas não é nem dele, bem dizer. Está construindo uma incorporadora. Né? Não, mas assim, então fica difícil, né? A gente sente falta, claro, porque a gente gosta do futebol. Vinham equipes de todo o estado jogar aí, então você ficava conhecendo equipes novas do nosso interior e coisas desse gênero. Mas, infelizmente, é isso aí que acontece. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Era mais difícil transmitir em Nova Prata contra o Pratense ou em Vacaria contra o Glória? Olha, na realidade... Não, deixa o Betinho falar, Paulinho. Eu acho que Nova Prata. Sabe por quê? Porque Pradense e Pratense se tornou muito, pelo menos na minha ótica, na minha visão, se tornou muito mais clássico, muito mais rivalidade do que Glória e Pradense. Se bem que era aquela fumaceira. Mas mesmo assim, Glória e Pradense era uma fumaceira grande. Até porque são os 2 leões da Serra. Os 2 leões da Serra, exatamente. Coisa assim. Da Serra, né? Mas, na realidade, o que aconteceu em Nova Prata, que foi em 92, que o Pradense teve aquela campanha boa também, isso aí foi uma coisa assim que o pessoal que coordenou isso foi de uma infelicidade muito grande, porque não havia motivo para se fazer isso. A Rádio Solares só foi a Nova Prata. Fazia a cobertura do jogo, por quê?
Porque a gente, como era principiante, estava iniciando, e eu, como sempre fui um ouvinte do rádio, a gente via, por exemplo, a Rádio Gaúcha fazer a cobertura de um jogo que, dependendo do resultado, pudesse dar classificação para Grêmio Internacional. Nós fomos lá fazer isso. Por quê? Porque Veranense e Pratense, na época, apesar de ser em Nova Prata, em caso de vitória do Veranense, classificariam o Pratense. E nós fomos, então, buscar essa informação para trazer para os ouvintes. Era difícil antes a gente ficar sabendo os resultados dos jogos do Pratense quando não tinha rádio, era horrível. Muito difícil para você ficar sabendo, só na segunda-feira. Né? E coisa assim. Então, nós fomos buscar essa informação, quem sabe até a classificação. Mas quando chegamos lá, a gente não percebeu nada, a gente não percebeu nenhuma hostilidade por parte da turma. Só lembrando, né, Paulinho, para os mais desavisados que hoje acham que daqui a pouco você vai fazer uma transmissão, você bota um fonezinho aqui, o retorno do microfone na mão e está tudo tranquilo. Naquele tempo, nós tínhamos um rolo de cabo, um cabo mais ou menos dessa grossura aqui, assim. Não, mas eram dois, né? Na época, lá em Nova Prata, eram dois. Eram dois. Eram dois de 80 metros. E esse cabo tinha que ir para dentro do gramado para você poder ligar o microfone. Não, e ali, senão você não transmitia. É que é assim, ó, e tinha que passar no meio da torcida. Tu ia no Beira-Rio, tu ia no Olímpico, então o que acontece? Como a estrutura do estádio é boa, lá embaixo você colocava a outra maleta ali, porque você tem os pares, né? Tem os pares da cabine aqui embaixo. Já no interior você não tem isso. E lá em Nova Prata, então o que acontecia? O pavilhão social, à direita de quem entrava no estádio, e os vestiários à esquerda. Então você tinha que ter cabo para atravessar o campo e poder fazer a transmissão. Então, estendemos lá 160 metros de cabo, 2 cabos emendados. E quando o juiz apitou o jogo, eles cortaram os cabos da reportagem, fizeram um montinho, jogaram gasolina em cima e fincaram fogo. Tá brincando, pai. Sim, porque você sabe que esses cabos aí eles não queimam, né? Você precisa botar o combustível. E a gente ficou sabendo depois que eles pegaram uma turma de um determinado local lá, que eu nem vou falar, até porque... Não veio ao caso. E, além do ingresso no estádio, a mardita, né? Entendeu como é que é? Então, o pessoal já foi trazido ou levado para o estádio na época com esse intuito. Tá? Mas a gente até hoje não entende por que fizeram isso. Nós iríamos apenas trazer informação. Ninguém de nós ia entrar em campo. Entendeu? Para fazer alguma coisa. E hoje se percebe, por exemplo, claro que hoje as pessoas entendem um pouquinho mais que quando você vai com uma emissora de rádio, de TV, para uma cidade, você está promovendo a cidade. Né? É natural. O nome dela, né? Não está lá justamente pelo contrário. Então, mas naquela época era outra. Por isso que eu digo, a rivalidade dela. Não, e aí o que aconteceu? Tudo bem. A gente transmitiu 45 minutos, eu e o Hildo na cabine, e o Gilmar ficou acuado lá dentro de campo, porque como é que ele vai fazer? Só que quando o intervalo do jogo chegou, a turma subiu a arquibancada. E aí eu senti que nós ia dar com a cola na cerca. Aí o que aconteceu? O Hildo ficou falando lá, o que tinha para falar era comentário, naquela época 15 minutos, eram os 15 minutos de conversa. E aí eu saí da cabine, entrei numa cabine ao lado e encontrei um cidadão ali e digo, olha, eles vão nos matar aqui, por favor, tome providência. Tava tu e o Beto, é isso? Não estava eu, o Hildo Casale e o Gilmar Soares. Eu, o Hildo Casale e o Gilmar. E o Gilmar Soares. Meu chapéu. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que encerrar a transmissão, mas ficar ali. Depois aí eu travei uma batalha campal com o comandante da Brigada Militar lá, pela RDS-TV. Eles entrevistaram ele lá e eu contei a minha história daqui. Então ele chegou e disse que nós fomos imprudentes
quando nós atravessamos os cabos pelo meio da torcida. Aí eu disse, então você pergunta para ele como é que eu faço Para botar lá embaixo. para botar lá embaixo para fazer o meu trabalho. Eu disse, ele é que foi omisso. Ele é que foi omisso, um cara que simplesmente se negou a tomar qualquer atitude para resolver esse problema. Mas tu sabes que na vida é que nem diz o Beto, estava falando primeiro, nada como um dia após o outro. Aí em 94, o gerente da Rádio Prata, na época, entrou em contato comigo para ver se eu podia transmitir o futebol da Rádio Prata lá. Então, vamos conversar. Aí eu fiz um teste lá, um amistoso do Pratense, e o repórter da época de 92 era o meu repórter naquele jogo que eu estava fazendo o teste. Aí ele começou a me dar a escalação. O Pratense joga com fulano, Beltrano, Cigano. O cara, digo, tu dá a escalação para mim poder copiar. Aí falei no ar, né? Senão eu não vou conseguir. Porque senão eu não vou poder transmitir o jogo, né, cara? Eu preciso dos nomes, né? Claro. Aí terminou o jogo, o gerente, não, está aprovado. Vamos pegar. E tudo bem. Eu também quero, mas eu tenho a minha turma lá, então. Eu tenho o repórter e comentarista. Trazer o pessoal. E aí nós desbancamos. O Gerson bem na época, que é um grande narrador, que é um grande narrador, hoje ele deve estar como assessor de político. E ainda transmite de vez em quando, né? E aí eu nunca me esqueço que ele falou no microfone da Rádio Prata aquele dia, foram se vingar em cima da simpática Rádio Sol. E aí, e a gente com o coração batendo aqui embaixo. Coisas do rádio. Coisas do rádio. Mas Acho que só para aí desbanquei o time deles, aí foi na época que eu fiz então a série Ouro do futsal pela Rádio Prata, que tinha o galera que disputava, aí eu vi Enxuta, eu vi o Goianese, eu vi Sericaqui, eu vi Rosso Preto, Lagoense, só canos de time, entendeu? E coisa assim. E eu até hoje eu fico perguntando, porque esses tempos atrás eu fui fazer um jogo lá, que o Samuel pediu para mim fazer lá, arrumou para mim fazer para uma rádio lá, e era na hora do almoço, era um Grenal, eu acho, da turma deles lá de Nova Prata. Eu almocei junto com o tal do Chimia, que na época era desse tamanho. Se tu me ver com essa barriga aqui, ele era desse tamanho. Só que agora ele fez redução. E eles lembraram daquele tempo lá. Ele até balançou a cabeça, como quem diz, barbaridade, veja só o que a gente foi fazendo. Quantas voltas o mundo. Veja o que a gente... Mas sabe, Paulinho, que a gente pensa que essas coisas não acontecem hoje, mas eu não sei se tu ficou sabendo, nesse final de semana, ontem, para ser mais exato, na decisão do Campeonato Paraibano, estava jogando o 13 e o Souza. Pegaram mal, né? E o narrador, como é que é o apelido dele? Eu só vi a imagem. Não é Loucão, como é que é o... Bom, mas enfim, tudo bem. Narrador. O narrador estava narrando, e o comentarista. E o comentarista, lá, ele comentou que o time do Souza não estava legal, que ele queria mais empenho e não sei o quê. E um torcedor que estava ali, acompanhando pelo radinho, acompanhando, irmão do prefeito, não gostou, intimou, entrou na cabine e o narrador continuou narrando e os caras se pegaram, literalmente, né? Se rolaram dentro da cabine. Não, isso vocês não tiveram sorte de ter acontecido, né? Ontem. Mas vocês, na época de vocês, não teve a sorte. Entre a equipe, não. Inimigo na trincheira, não. Só para depois vamos voltar aqui, porque o entrevistado da noite, o cara da história... Mas é que flui muita informação, muitas lembranças. Só para dizer assim, Pedro, aqui, ó. Essa história de Nova Prata, tem pouca gente que sabe aqui. Não, mas tem pouca gente que sabe aqui. Mas eu participei em 2013, eu acho que foi. Recente? Sim. De uma seleção para o Sport TV. Mas, narrador do Sport TV. Passei em todos os quesitos. Bateu numa travezinha absurda, né? Absurda, inclusive, assim, ó, o lance que eu narrei
para eles aprovarem ou não o narrador foi Gana e Uruguai. Aquele lance que o Luizito Soares tirou de dentro do gol com a mão, foi expulso e depois o cara errou o pênalti. Entendeu? Ele conseguiu a classificação da equipe do Uruguai. Aí depois eu fui até Porto Alegre, nós éramos da turma que inscrita, não sei quantos eram, mas nós estávamos, no Brasil tinha sobrado 2.000. Eu estava dentro, aqui em Porto Alegre nós éramos em 22. Mas aí tem aquele negócio, né, da dinâmica de grupo. Sim. Entendeu? Então nós tínhamos que defender num primeiro momento a venda de bebida alcoólica nos estádios da Copa e, num segundo momento, o contrário. E aí, eu não acho que isso aí seja coisa que, para eles pensar que o cara não vai conseguir levar uma transmissão. Eu também não entendi na época, porque eu imaginei que seria mais no caso de comentarista. Mas é que é assim, na realidade, é que aí eles dizem que você não tem como levar uma transmissão adiante, que você vai comandar a transmissão como narrador. Só que aí é o seguinte, né, cara? Tem gente que vai lá e fala, diz um monte de bobagem, e aí o cara diz, não, aquele ali fala, entendeu? Aí, para eles, basta não ser mudo, né? Mas também não é o caso. E eu tive que gravar um vídeo, do que já tinha me acontecido no futebol e coisa assim, justamente essa história, então... Eu contei para a turma lá, então todo mundo ficou sabendo do que aconteceu ali. Que foi uma armação cafajeste, dá para dizer, mas que eu não entendo até hoje. Teve motivo real, claro, né? Não teve nada. Ficou na história do futebol. Muito bem. Para quem está chegando agora ainda numa entrevista de atitude especial dessa segunda-feira, completamente diferente aqui o nosso assunto, né? Mas sempre é bom, né? Rever os amigos em primeiro lugar, Luiz Alberto Perotoni, Luiz Filipini lançando aí seu primeiro filho aqui, ó, do Atlético Pradense, a memória dos que construíram a história, depois do Paulinho Rodrigues. Bom, ambos aqui, meus ex-colegas de Rádio Solares, ambos apaixonados por futebol, tem muita coisa interessante. Porque nesse meio tempo o Luiz também, né, do período que passou também na Rádio Solares, Nós não perdoamos ele ainda. Ainda não perdoamos que ele nos abandonou. Ainda vamos resgatar ele. Ainda não perdoamos. Só vamos perdoar quando ele voltar. Tem aqueles momentos em que a própria profissão nos proporciona, né? Um deles. Qual foi o teu marco? Agora vamos falar. Eu ia falar o que te marcou nesse período aí na Solares? Eu ia lembrar que nós chegamos, Paulinho, a fazer umas transmissões também, né? Da Ser Antônio Prado, né? Como narrador, como repórter. E tu sabe que tem um jogo que seguidamente, nas reuniões de amigos, aí eu falo que talvez tenha sido até hoje a única bancada que eu me recordo, né? Porque a gente só fala as boas, hoje a gente não fala assim, né? Nós estávamos transmitindo um jogo aqui da Ser Antônio Prado, aqui no ginásio Lourenço Golim, já por circuito de internet, né? Então, para o pessoal saber mais ou menos como é que funciona a dinâmica, né? Tem um computador lá no estúdio e tem um computador na quadra, no local onde nós estávamos transmitindo, né? Aquele computador da quadra, através de um programa, ele dá um aviso para o computador do estúdio que é ligado à mesa de som, né? Então, a partir da ligação entre os dois computadores, tem a transmissão. Bom, transmissão por internet. Nós começamos a transmissão e daqui a pouco cai o sinal. Cai o sinal de internet. Eu estou lá embaixo na quadra, né? Estou com o retorno do rádio e vejo que o Paulinho está narrando lá de cima, mas não está chegando no rádio, né? E eu estava, como eu tinha montado ali a estrutura técnica da transmissão, pego e subo, né? Saio na lateral ali do banco do reservado, né? Subo as escadas, só que o Paulinho está narrando com o retorno da mesa, então ele não tem o retorno da rádio, né? Então para ele está ok, o retorno dele está no ar. É só para ele. Exatamente. Eu cheguei do lado do Paulinho, ele não me viu. E naquilo dá um lance de falta na intermediária, assim, acho que foi até um jogo da Ser Antônio Prado contra o time de Veranópolis. E ele me chama com as informações do lance e tal. E eu rapidamente olhei para a quadra ali, identifiquei o jogador que estava caído e tudo mais, e dei o relato, né?
Só que a minha besteira foi que eu olhei, no futsal tem muito isso, tu olha pro placar toda hora, né? Como o cronômetro é em regressão, né? Tu olha toda hora, faltando 2 minutos, faltando 3, faltando 5 para acabar e tal. Eu olho pro cronômetro ali do ginásio e olho pro cronômetro e digo, faltando, vamos supor, 5 minutos para terminar o primeiro tempo, e eu vou dizer o placar, e estava 0-0. E por a questão da confusão toda, eu olho para o asfalto, Betinho. Placar 5-4. Mas essa é clássica. Quem nunca? Quem nunca? Eu não me lembro dessa. Olha aí, ó. Aí o Paulinho me cutucou, não, eu digo, opa, 0-0 no placar. Que legal, gente. Sabe que Olha, rádio... Só um pouquinho, não, só um pouquinho. Deixa o Betinho falar um pouquinho agora. Falando de rádio, a gente cometeu um pecado gigantesco, vou fazer um meia-culpa aqui, e não ter gravado. o Paulinho também. Cara, a gente não fez um diário. Nós tínhamos que ter feito um diário de todas as viagens em futebol e transmissões que a gente fez. Hoje nós temos um material assim, ó, riquíssimo para entregar para um talento como esse aqui que está aqui do nosso lado. Está aqui, ó, cara. Você vai contar a nossa história do rádio também. A gente lembra de muita coisa, mas muito detalhe vai passar desapercebido. Eu toquei no assunto de Cruz Alta, depois eu vou fazer a pergunta, que nós vamos ter que voltar para ele aqui, aqui, porque a gente chega aqui e monopoliza. Né? Tanta história que... Microfone aberto, nós estamos por dentro. Aquela vez de Cruz Alta, a gente estava transmitindo o Pradense e o Guarani de Cruz Alta. Isso. Né? E no caminho pegamos um temporal. Mas sabe aquele temporal de levar embora a coisa? Fomos obrigados a parar. Fomos obrigados a parar. O vento era tão forte que estava jogando o carro fora da estrada. Um negócio absurdo, né? E aí, passou o temporal, passou o susto, a gente chegou lá no estádio. Obviamente tinha queimado tudo, né, Paulinho? Linha telefônica, raio. Na realidade, na época, o que, eu não sei se era CRT ou CRT. Eles alegaram que a linha... Contratava a linha. A gente comprava a linha, né? Isso, tanto tem a linha na saída de Cruz Alta, vai para tal lugar, e lá no tal lugar estava queimado. A linha, para quem não acompanha, a linha telefônica. A linha telefônica. E aí aconteceu que nós entramos no estádio, né? E eu olhei e não tinha mais gramado. Era água. A parte menor que tivesse água lá era água sem água, né? Tinha uma parte que até eu acho até que o gramado, eu acho até que era meio desnivelado, porque tinha uma lateral que era um negócio absurdo, parecia que tinha movimento de água. E o juiz, e nós pensamos, obviamente não vai ter jogo, né? A arbitragem mandou jogar. Mandou jogar. E os caras entraram, e aí tu imagina, né? E eu nunca me esqueci dessa cena, que até hoje eu começo a rir, muito, na hora eu até me assustei, porque deu nessa lateral tinha muita água lá, deu um entreveiro ali de 3 jogadores, um tentando chutar, ninguém chutando lá, só chutando água, e fizeram um sanduíche do jogador e caíram por cima dele e o cara caiu de boca naquela água lá e começou a se debater, vai morrer afogado. Aguda lá, o cara vai morrer afogado. Quer dizer, cara, uns negócios muito loucos, assim, e teria muito mais. Mas, Luiz, deixa eu te perguntar, vamos voltar para o Luiz aqui, ó. Deixa eu dar essa escalação. Não, só um pouquinho. Aqui, por favor, atenção aqui. Olha aqui, deixa eu falar, então, novamente, o Luiz Filippini recentemente, assim, a gente já vai ler, inclusive, né? Luiz Augusto Filippini falando, então, sobre a ser Clube Atlético Pradense, a memória dos que construíram a história. Luiz Augusto Schiavo Filippini, ele que é natural, então, aqui de Antônio Prado, ele que nasceu, então, no dia 24 de agosto de 99, desde os 8 anos, desenvolveu, então, a paixão por comunicação. Tudo começou, então, quando o seu pai, o senhor Valdeciro Luiz Filippini, sintonizou o rádio, localizado, então, na sala aí de casa, em uma partida de futebol. Alguns anos depois, mesmo antes aí de descobrir o jornalismo, quando perguntado sobre o que gostaria de ser quando crescer, respondia, quero fazer comunicação. Tem como aí sua maior paixão o rádio, companheiro aí desde sempre. Sendo jornalista, carrega então a paixão por contar histórias, paixão que o levou a escrever este livro aqui. Muito bem. Falaste só um parênteses aí, já que nós estamos contando história, personagens que certamente vocês ouviram muito aí, né? Falaste do rádio aí, que eu acompanhei os primeiros jogos, eu lembro de cor aí,
Paulinho, tu que é coruja de rádio também. O time, evidentemente, se ouvia principalmente a Gaúcha, né, no AM, né, no 600, que era a frequência internacional da Gaúcha, né, a única rádio com a frequência da AM 600. E o time era Pedro Ernesto Denardim, narrador, com comentários de Rui Carlos Osterman, e reportagem, o time que está até hoje, parte dele está até hoje, né, José Alberto Andrade, que está na Rádio Gaúcha até hoje. E também Sérgio Boas era o outro repórter de você, então lembro dessa. Mas eu. Se não me falha a o time memória. depois era Marco Antônio Pereira, Vianney Carley. Mas se não me falha a memória, no plantão, porque Kleber Gramauskas. Não, mas meu amigo, eu peguei o tempo que a Guaíba era a potência do esporte. A Guaíba, o que acontecia? Nós tínhamos jogos na Rádio Farroupilha. A Rádio Gaúcha era 680. Isso, e a Farroupilha 600. E a Farroupilha 600. Então, tudo sintonizava nos 600. Dos diários associados. Isso, não, diários associados era Guaíba. Tu sintonizava a Farroupilha, a Gaúcha nos 680, é uma interferência louca, você não conseguia. Aí o que eles fizeram? Eles trouxeram a Gaúcha para os 600 e atiraram a Farroupilha no 680. Mas aí depois o Ranzolin, o Milton Ferretti Jung, o Antônio Augusto, tem uma turma assim do tamanho do Rio Grande, que depois acabaram vindo para a Gaúcha. Porque o Ranzolin assumiu a narração principal na Guaíba quando o Pedro Carmelo Pereira morreu. O pessoal estava nos mandando embora nos comentários? Ou? Não, já vou ler aqui. Depois o Beto tem pergunta. Um abraço aí para o senhor Dalberto Andretta, que está nos acompanhando. Meu colega de caminhadas. Olha só, parabéns aí para os guris, boas lembranças aí, assistir o Pradense. Pois eu vou falar os demais aqui. Um abraço aí para o senhor Getúlio Faria, papai, tá como top show. Seu Getúlio. E os demais olha aqui, deixa eu te assistindo. Uma escalação aqui, ó. Fala a escalação. Uma partida do Pradense que vamos ver. Atuou com Sérgio. Como a mulherada está tomando conta também dessa parte da comunicação, né, das narrações, posso fazer essa parte de fazer aquela estação? Tá, só um pouquinho, deixa eu ver. Vai que o Sport TV me encontre. Enquanto ele vai se encontrando, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Cara, nós estávamos falando em momentos icônicos do Pradense, né? E pessoas icônicas também, né? Não tem como a gente dissociar o nome de Clóvis Pedro Zuliani do Pradense, né? Eu tava me lembrando... Nem do Mari. Oi? Nem do Mari. Nem do Mari, nem do Hino, né? E nem do seu Manuelzinho, né? Seu Manuelzinho, o seu Manuelzinho é o responsável por a gente ter um preparo físico de correr quando criança. Porque ele não deixava a gente entrar no campo, porque ele tinha um ciúme do gramado, e nós, a gurizadinha, nós pegava e pulava lá a cerquinha, ia para dentro do gramado, ele corria num lado, nós corria no outro, né? Então, coisas memórias de infância. Mas, enfim, tem uma passagem que, aliás, eu acho que ali talvez seja o grande marco, né, da história ali do Pradense, ou um dos grandes marcos também, pelo menos na minha ótica, que foi, se não me engano, eu acho que tu cita no teu livro, foi na década de 98, se não me engano, quando o seu Zuliani, ele deixa a direção do Pradense para concorrer a prefeito, acaba se elegendo. Me parece que dali em diante, me parece que o Pradense nunca mais foi o mesmo Pradense, né? Não sei se... Para quem já passou pelo estádio municipal aqui em Antônio Prado, só um programa já seria pouco para a gente falar de tudo que o Clóvis fez pelo Pradense, né? Mas para que vocês tenham uma noção da paixão do Clóvis pelo Pradense e da forma como ele investia no Pradense, duas daquelas 4 torres de iluminação que estão até hoje aí, né? Tem uns 40 anos aquelas torres lá, né? 2 delas foram bancadas pelo Clóvis.
né? Foram adquiridas por ele. O Clóvis Julian, para quem... E quem mantinha tudo para ele. Por quê? O Clóvis Julian era responsável pela maior distribuidora de pneus aqui no Rio Grande do Sul, né? A Pneus Pirelli. Então ele tinha aqui em Antônio Prado, tinha São Marcos, tinha revenda por tudo que é lado aí no interior também, né? Então ele sempre teve uma proximidade muito grande com a Federação Gaúcha de Futebol, especialmente com o presidente Rubens Hofmeister, né? Rubens Freire Hofmeister. Isso. Então ele sempre teve essa ligação muito forte com as equipes aqui da região também, com o Caxias, com o Juventude, seguidamente ia buscar jogadores por lá, trazia para cá, às vezes por jogo e às vezes por gol também, né? Ganhava por gol ou por jogo. O Clóvis, quando ele sai do Pradense, em 1992, na verdade, Betinho, que ele deixa o comando do Pradense porque ele aspirava a ser prefeito, e realmente foi, né? Acabou sendo. Então, para ser político, para ser prefeito, ele não poderia estar no comando do Pradense. O que o seu Clóvis fez? Foi empossada, então, a sua filha, né, a Marlova Zulian, como presidente do Pradense. Ela esteve durante 2 anos, de 92 a 94, como presidente, e o seu Clóvis sai e assume a prefeitura. Coincidentemente, e não é só uma questão de coincidência, realmente é o momento em que o Pradense começa a declinar de vez. Porque a partir do momento em que o seu Clóvis sai, depois a sua herdeira, digamos assim, a Marlova, em 94, sai, as pessoas que assumiam já não tinham mais aquele conhecimento do Pradense, das origens do Pradense. A questão econômica, financeira já era uma outra realidade também, aquilo que anos anteriores já se tinha essa prevalência da questão financeira, mas as cifras começaram a ganhar cada vez mais a importância, e as pessoas que foram assumindo o Pradense já não tinham mais também essas condições de bancar, né? Então o Pradense basicamente se afundou em dívidas, né, junto à Federação Gaúcha de Futebol, e a última incursão do Pradense foi no ano de 2000, onde disputou a Terceirona, disputou parte dela, né, porque até o Samuel Rodrigues, que é um cara que se estabeleceu em Antônio Prado, né, há muitos anos atrás, foi jogador do Pradense, foi o último presidente, digamos assim, do Pradense no ano de 2000, ele até cita no livro que o grande arrependimento dele foi ter acreditado que o Pradense poderia retornar no ano 2000, porque ele até me comenta que aquilo foi um divisor de águas na vida dele. Hoje ele segue na Ser Antônio Prado, né, como coordenador, porque ele disse: Luiz, eu entendi que no futebol a gente não pode agir movido pela emoção, mas tem que agir pela razão. Eu agi naquele momento em colocar o Pradense em campo pela emoção, porque na segunda fase o Pradense já não tinha mais condições de classificar e teve um jogo em Uruguaiana, rapaz. E aí, o que tu vai fazer? Tu já não pode mais classificar. Atravessar o estado. Atravessar o estado, né? E ali um pouquinho, falar do Deus do livro. Entendeu? O que nós vamos fazer? Não temos mais classificar, não temos dinheiro. Ele me comentou que em dinheiro de hoje, vamos supor, precisava uns 10 mil para fazer o deslocamento de todo mundo, tal, alimentação e tudo mais. Bom, o que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro e não temos chance de classificar. Não, vamos ir. Só que o que aconteceu? O Pradense foi desclassificado, né? E foi punido na federação com a exclusão do licenciamento da equipe junto à federação. E depois daquela situação, somando-se aos anos anteriores em que a dívida só aumentava e o Pradense não participava de praticamente nada, aí já não teve mais volta, né? Porque já não surgiu uma nova geração com aquela ideia, com aquele ideal e com aquela capacidade do seu Clóvis de saber aglutinar as coisas, de ter os relacionamentos que ele tinha na federação com os demais clubes e tudo mais, para poder tocar em frente. Então, realmente, depois do seu Clóvis, isso fica nítido, a história demonstra. Foi o divisor de águas. Foi o divisor de águas. Os 30 anos em que ele esteve no comando do Pradense foram os 30 anos em que o Pradense mais pôde divulgar o seu trabalho. Karina, né, é algumas das histórias, tá? Onde tu vai poder conferir, então, o primeiro filho aqui do senhor Luiz Filipini, que agora o Luiz vai fazer, então, vai falar para a gente o serviço de como você aí de casa que está nos acompanhando vai fazer para adquirir essa obra-prima aqui e saber essas, né, algumas histórias que a gente contou aqui até então, entre outras tantas. Primeiro filho, né, Luiz? Isso aí. Parabéns. Eu tinha só mais 12 perguntas. Não, você vai ficar pro segundo tempo. Mas eu quero... Quero só falar de alguns aqui, ó. Sérgio, goleiro, não lembro, tá? Negão, o Mário, todo mundo conhece o Bujão, né? Taxista hoje? Isso. Taxista. Um abraço, Mário. O Tiamaco, né?
Falecido Tiamaco também. Tiamaco tocou? Foi. Tocou, mas a gente fala, vai tu ver, aquela coisa de mais Tocou muita bola. Tocou muita bola. Foi zagueiro uma vida inteira. O Neco, né? O Neco Carla também foi o lateral esquerdo. Oscar, eu acho que era um sobrinho do seu Clóvis, que depois deve ter falecido num acidente. E o Mário, o Sapuca, quem não lembra do Sapuca? O Sapuca, o Raimundo Dotti também. O Paraná, Cláudio e Belmir, né? Depois daqui, tu vê, o Ticária também jogou na equipe. E logo mais adiante foi onde entrou o Alaor, que eu comentei contigo, ele depois acabou. Também. Ele não está nessa relação aí, mas ele está sendo citado também. Nós jogamos muito tempo aí como Mundo Novo de Três Coroas. Foi o primeiro jogo oficial do Bradense, né? Também. Mundo Novo de Três Coroas, olha o Igrejinha, que é ali do lado. Para de contar o livro, Paulinho. O nosso telespectador Dá spoiler. compre Dá spoiler. o livro do Mas eu preciso mostrar para eles. Não, tudo bem, mas tu entende que senão tem que deixar o nosso telespectador né? Então, sabe o que tu tem que fazer? Agora vai entrar no meio agora. Tu faz só merchandising. Fica ali, Paulinho! O Atlântico. Mas o Paulinho, o Luiz precisa vender. Não, mas já foi quase tudo. Já estamos na segunda tiragem. Isso que eu não perguntei para ele de 98, porque 98 é uma história interessante do Bradense. Tu vai contar? Pois é, eu não vou falar do octogonal, então. Tá. Tá, vamos deixar assim. Tem que ser compra o livro, exatamente. Tem que comprar o livro aí. E como é que faz, então, para adquirir o teu livro aí, Luiz? Conta aí pra gente. Bom, para quem é aqui de Antônio Prado, né, fica facilzinho, pode me encontrar aí, me encontre, entre em contato comigo aí pelas redes sociais, né, pode adquirir diretamente comigo. Para quem, e tem muita gente que não é daqui da cidade, Betinho, mas que participa de grupos, né, de memórias aqui do município. Inclusive agora, antes de nós começarmos aqui, eu já recebi comunicado pelo celular da pessoa já querem comprar o livro. O livro vai para várias, já vai para São Paulo, vai para Soledade, vai para várias regiões aí do nosso estado e fora daqui também, né? Então, ele foi feito através da editora Virtua, né, de Caxias do Sul. Então, o pessoal pode entrar no site da editora Virtua, está lá o livro, né, à disposição para comprar pelo site da editora Virtua, ou pode entrar em contato diretamente comigo também, fazer o pedido, vou dar aí o contato. Através das redes sociais, né? Nosso contato através das redes sociais, me procura por lá, ou mesmo no 996610494, vou repetir, o 96610494. Tu pode pegar o seu celular agora nesse exato momento e comentar aqui na nossa live e deixar o seu contato. Isso aí. Tá? Eu vou fazer isso. Deixar na live? Isso, botar um comentário. Isso, comenta o comentário e deixa seu contato. Aliás, já que eu peguei o celular, tem um material extra aqui, o pessoal que adquirir pode acessar, que é o QR Code, que hoje está em moda, né? Então, nesse material extra tem muitos dos arquivos buscados junto à Federação Gaúcha de Futebol, né? Aliás, muita coisa tem por lá, viu? Impressionante a quantidade de informações do Bradense que estão na Federação. Então, muitos arquivos da Federação estão aqui nesse material em anexo também. Para nós que somos mais velhinhos, Paulinho, isso aí para mim um quadradinho cheio de cobrinha. Isso aí, tu bota a câmera do celular e a magia acontece. Mas eu vejo aqui quase. Não conta mais. Quantas equipes, né? Olha aqui. O Botafogo de Fagundes Varela era só um distrito de Veranópolis. É verdade. Dínamo de 3 de Maio, Oriental, Passo Três Passos. Três Passos, mas teve o Atlético de Erechim. O Novo Hamburgo jogava nessa época? Claro. Assim, né? O Atlético de Erechim também era clube de Novo Hamburgo, antes de ser Novo Hamburgo, como é que era o nome do Novo Hamburgo? Floriano, isso aí. Floriano. Não era o Peixoto. Não era o Peixoto. Tem todas as curiosidades também, está incluso no seu livro, Luiz. Algumas delas estão. Tem informações de outras equipes também, né? O Paulinho falou do GEPO, né? Grêmio Esportivo Pedro Osório, isso aí. No livro tem as informações aí dessas equipes mais características, assim, né? Que a gente olha e não sabe muito bem identificar o nome, tem algumas informações também. Mas que maravilha. O Taguá. Getúlio Vargas. Taguá, que era o time, segundo o Vianney, era o time dele. Quem viajou? O Máscara.
Gente, deixa eu aproveitar o gancho aqui e aproveitar para fazer o convite, porque amanhã também tem mais uma edição do Entrevista de Atitude. E amanhã iremos relembrar, deixa eu até pegar aqui o nosso cardzinho. Aí está. Amanhã estarei, então, conversando através da plataforma. Bom, Marcelo Borsetti vai decidir amanhã, né? O que a gente vai fazer? Se vai ser aqui pelo Facebook ou pelo Instagram. E a gente vai estar falando da obra-prima de nada mais, nada menos do que Bebeto Alves. Ele que recentemente nos deixou. E agora, na próxima semana, no Teatro São Pedro, no dia 19, estará... Imagina o show, né? Não, o line-up de convidados é que é mais ainda, né? Imagina. E o Marcelo Borsetti, juntamente então com os Black Bagual, estarão então conversando comigo amanhã na edição da Entrevista de Atitude, para falar então de toda a obra-prima, então de Bebeto Alves, com convidados especiais Neto Fagundes, Duca Lendecker, Humberto Gessinger, entre outros mais, amanhã no Entrevista de Atitude. Imperdível. Diga, meu querido. Uma referência, que a gente entra na respiração, né? Nossa, impressionante. O quê? Deixa eu fazer uma referência, que hoje, inclusive, eu falei do Samuel Rodrigues, né? O Samuel é um cara que me ajudou bastante também no início, né, desse trabalho, tendo a anuência do Samuel e do Clóvis, que eu comecei a fazer a pesquisa. O Samuel esteve hoje em Porto Alegre, né, fazendo as visitas tradicionais que ele faz por lá, representando a Cena Antônio Prado. E, dentre outras coisas, o Pradense, né, recebeu alguns exemplares, né, foram entregues ao Pradense, na figura do Samuel, e hoje ele esteve visitando, então, o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que recebeu um exemplar do livro do Pradense, né, vai estar visitando o técnico, agora campeão gaúcho, né? Renato Portaluppi vai receber um exemplar também. Fernandão, segurança do Grêmio, que seguidamente está aqui nos jogos pela PAI e tudo mais, ele sempre participa, vai receber o exemplar dele também. E o Darley, goleiro do Grêmio, ex-goleiro, o maior goleiro cria do Grêmio, né? Que tem o Mazzaropi, mas veio de fora. Também recebeu hoje o seu exemplar lá em Porto Alegre e outros tantos aí que vão receber também figuras do nosso futebol. Depois dessa live aqui, com certeza, Cristiano Ronaldo e Messi. Não. Eles é que estão perdendo. Não. Se não pegarem, estão perdendo. Tu pode falar castelhano, então, pro Messi, teu telefone. Não. Paulinho! E aí, quando tu for fazer alguma coisa, se eles te disserem para pedir alguma coisa, tu diz, pide para ele. O castelhano fala pide. Betinho, quantos anos na Rádio Solares vai completar esse ano? 35. 35 anos. Dia 26 de maio. 26 de maio. 1988, às 20 horas em ponto, a Rádio Solares tocou América. E em seguida estivemos por lá também, estamos lá em setembro desse ano que estarei completando 34 anos de rádio. De rádio. De rádio. Não, porque 34 anos. Tu pode botar aí mais. Mas assim, é a minha idade, Betinho. Tu pode botar aí mais uns 15 de idade para mim, tá tudo certo. Sabe que eu pesquisei o Panorama. 30 anos eu folhei de Panorama. Eu pesquisei o Beto agora. Não, mas eu ia dizer, eu encontrei o Betinho como candidato a vereador de Antônio Prado, rapaz. Tem tudo isso também. O homem tem história. Não, é um negócio que... Vamos terminar essa live aí. O homem tem história. Tu trouxer ele para uma mesa de bar, botar um chopinho, uma batatinha. Vai ter muita história. Porque o que eu quero também... deixa eu te falar. Foi feito convite também para o nosso querido Alexandre Ferrari Lucena. Ele ia fazer parte também aqui, né? Ele não pode no sábado também. Ele está em Santana Não, o Xande dos Teclados, né? Como a gente diz. O Xande dos Teclados, né? Tocando Morango do Nordeste. Então, é isso que eu quero, né? Marcar para uma próxima oportunidade com vocês, inclusive. Para falar de rádio. Que é uma coisa que, Mas daí nós começamos às 6 da tarde. Não, a gente começa às 6 da tarde e aí assim, né? Aí a resenha vai hoje.
Sabe quem Criciúma, falar de rádio, aquela vez que o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil, em cima do Grêmio, no Filipão, 91. 91, isso. Aí fomos a Porto Alegre fazer o jogo e fomos a Criciúma. Criciúma, como tinha pouca cabine também, então eles nos colocaram em cima das cabines do estádio, tinha um muro que dividia e tal, a gente ficava aí. E não partia, que está mais ou menos como esse cenário, que nós estamos batendo com a cabeça na laje. E aí o fio também, ali no meio da torcida do Criciúma. E aí o cara olhava para trás e me fazia assim. Olhava e eu fazia. Não faz isso, entendeu? Mas não aconteceu nada. Vai vir história. Sabe que no currículo do Paulinho... Foi a transmissão inteira assim, né? No currículo do Paulinho da rádio, da Seleção da Rádio, cara, pô, tem decisão de Grenal, do Campeonato Gaúcho. Não, mas tem Campeonato Brasileiro. Tem Campeonato Brasileiro e tem Seleção Brasileira. Pois é, gente. Isso aí a gente quer voltar. Em Curitiba, no Pinheirão, isso aí tem. que o Pinheirão hoje está abandonado. Brasil e Argentina 0-0, sentado nas arquibancadas, nas cadeiras, com o material no colo para fazer a transmissão, que era muita rádio. E aqui em 2005, que o Valério Marcon, que mobilizou também pra gente convidar. Mobilizou, e aí nós fomos a Porto Alegre, é um jogo de Copa do Mundo. Pronto. Papo. Não, assim, olha, já surgiu um Valério aí, a gente vai fazer um convite com certeza, daí vai ser a legítima música, Até porque né? o Betinho, às 5 horas, tem que estar de pé de novo, né, Betinho? Já, 5 horas. Aí vai ser o tema assim. O tema da próxima live com os meus queridos aqui vai ser futebol, mulher e rock and roll. Mais ou menos assim, né? Histórias do rádio. Histórias do rádio, né? Histórias do futebol. Chegou num momento que depois eu não consigo ver, gente. Peraí. Cara, era para ser papo de 40 minutos. Consegue enxergar? Ah, o Betinho... Não, embaixo lá, ó. Valério Venturim? Valério, é isso? Tu consegue? O Betinho é da época que fazíamos... Aqui, consegui. Valério Venturim. Alguém conhece aí? Sim, do mercado Venturim. Olha o merchan. O Betinho. Ela queria que eu identificasse a criatura, né? Então, boa noite aí, Valério. Seja muito bem-vindo aqui. Me comenta o seguinte: o Betinho é da época que fazíamos encenação na igreja, tomava. Deixa assim. Deixa assim. Não vai falar. Faz tempo que nós roubávamos o trago lá da Exatamente. Tomava o vinho do padre. Saudade da irmã Terezinha. Meu Deus. Gente, é o seguinte, ó. Muito divertido. Já vamos até atores, meu Deus do céu. Ai, vida longa, Luiz. Parabéns aí pelo teu primeiro filho. Paulinho Gate vai ter um remake, a gente vai voltar aí para falar aquelas histórias mais obscuras do rádio. Aliás, são 35 anos de Rádio Solares, eu posso fazer... Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Foram 10 anos longos aí também, mais ainda, da gente se fala, né? Dinossauro? Não, eu não fiquei. Mas tem história para contar. Nos convidou bem feito. Não, mas a gente já tinha conversado esse tempo atrás, inclusive, de convidar o Ronei, né? De convidar o Ronei para, vir aí. Sabe o que você falou da... O Ronei parou de falar e começou a fazer filho. Ronei, querido! Beijo pro Ronei. Beijo lá para Laís, o Joaquim e o Vicente. Gente, um forte abraço para eles, gente. Você estava falando anteriormente do Paulinho. Para te ver como o rádio nos prende, né, cara? O pessoal fala, o Paulinho fala do Chevette, né, Gui? Tem aquele ditado, que era unidade móvel. Unidade móvel. Tinha uma Marajó também. Aliás, a Marajó é interessante, porque tinha um ditado que dizia assim que quando Deus fecha uma porta, uma janela, ele abre uma porta. Tinha uma Marajó que era assim, né? A Marajó estava dando a porta de casa, abria, né? Então, gente, são essas histórias que a gente vai ter muito orgulho em dividir aí com você, telespectador. Agora, em maio, serão 35 anos de Rádio Solares. E a gente vai se reunir novamente aí, com certeza, para cada um aqui de nós. Juntamente com o Alexandre, a gente vai estender aí o convite, com certeza, para o Alexandre e também para o Valério, né? Ele que começou, né?
ver o início, né, de tudo isso. E a gente, com certeza, vai, com muito carinho, dividir algumas das histórias. A visita da Marido, né? A Marido... O Marido... Bom, é que eu chego a me emocionar, né? Porque... É que se nós começarmos a contar a história do Amarildo, vai ser só a história do Amarildo. Faz um programa com o resto e um programa com a Marilda. Né? Legal. Né? Fazer que nem o Ivan Taborda, né? É, O Ivan Taborda conta as histórias do Amaranto Pereira. nós temos do Amarildo. Não, e mais uma vez a gente estende o nosso abraço muito carinhoso também ao nosso querido ex-colega aí, o Gilmar Soares, cara. Com certeza. Um abração para ele. Fez parte de tudo isso, com certeza. E tem muita lembrança aí. Até tá muito emocionado. Não está feliz com o time. Sabe que eu sou vizinho do Gilmar. Então, toda semana eu vou lá fazer uma visita para ele lá e Tu estende meu abraço aí. cada vez que eu chego lá, ele reclama do time. Meu time não está bom. Tudo bem. Legal. Luigi, eu gosto de te chamar. Vida longa, sucesso, parabéns mais uma vez. E é isso, a qualquer momento aí. Vamos repetir, né? Vamos fazer então. E vai sair a edição 2, né? Vai sair. Né? Porque é muita história, né? A segunda, aliás, a segunda tiragem de exemplares já está na boca do brete aí, né? Já está saindo. Então, agradecer, né, pela oportunidade de conversar, de encontrar aí os dois colegas, né? Como eu sempre digo, uma vez colegas, sempre colegas e sempre... Sabe que ainda não perdemos, né? Tudo bem, faz parte. Então, muito obrigado pelo pessoal que acompanhou também aí, né? E vamos lá, vamos voltar aí para conversar de rádio, com certeza. Estamos à disposição. É isso, Marinho? Sim. Graças a Deus. Sendo o que tinha, para o momento, as minhas palavras, né? Subscrevemos. Betinho, querido. Obrigado. A você é de casa, posso, né, gente? Posso? Por favor, dele. A gente acabou meio que monopolizando um pouquinho aqui, né? Porque a estrela está aqui, né? Sim. Do nosso lado aqui, o convidado, cara. Eu simplesmente abri o meu espaço, né? Que era aqui, merecedor. Mas foi muito legal. Para nós também uma experiência bem bacana, né, Paulinho? Sem dúvida. A gente não é acostumado com a telinha, né? Com telinha, né? Mas achei muito bacana, muito legal. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu desejo muito sucesso no teu canal e essas entrevistas que você faz aí com essas feras da música que eu acompanho sempre, né? Você pode fazer com as feras do rádio, mas é óbvio. O Aziz. Muito bom bater. Para fazer tempo que eu não conversava assim com o Paulinho também, né? Porque o trabalho nos impede, às vezes, da gente se encontrar muito seguidos, com uma oportunidade boa também. E Luiz, parabéns, cara, mais uma vez para ti. Olha, foi muito legal esse resgate aí. Eu acho que a partir desse momento aí também, né, a gente vai poder agora, com certeza, guardar, preservar essa memória desses fatos. Eu hoje folheando, desde o fim de semana, desde sexta-feira, que eu sábado que eu estive lá, no domingo eu já comecei a degustar o livro, né? Então já fui procurando, não peguei desde o início, né? Eu já vai procurando, já vou procurando coisas assim que eu me interesso bastante, mas vou ler o livro todo com certeza, isso aí. Muito bacana, muito interessante. Pessoal, quem quiser saber um pouquinho da história do Paradense, eu recomendo, pegue esse livro, deixa na cabeceira da cama, vai lendo com calma, aí que você vai ter uma... E agora está eternizado. Exatamente. Muito obrigado. Amanhã, então, meu convidado especial na entrevista de atitude, Marcelo Corsetti e os Black Bagual, pela última vez. Nossa homenagem ao querido Bebeto Alves, dia 19, agora de abril, no Teatro São Pedro, pela última vez. Uma grande homenagem, então, ao grande Bebeto Alves, com convidados especiais, Neto Fagundes, o Marco Gessinger, do Kalendecker, entre outros tantos, mas antes, obviamente, o entrevista de atitude vai dar todos os detalhes aí para vocês. Lembrando, então, mais uma vez, o meu muito obrigada aos apoiadores. Aí, o Entrevista de Atitude tem oferecimento, então, da Imobiliária Marim, a casa do seu negócio. O telefone para contato é o 3293-2694. Restaurante Clube União, restaurante Pizzaria Clube União, serve, então, almoço de segunda a sábado. Tem espeto corrido, então, aos domingos. Nas noites de terça, domingo, lanches, pizzas, baurus e todas as sextas tem rodízios aí de pizzas. O telefone para contato é 3293-2898. Também conosco aí o meu muito obrigado ao professor de Artes Marciais
Kickbox, senhor Alessandro Brave, procura ele aí nas redes sociais, Instagram, entre em contato aí, é demais, gente, é libertador, dá uns socos, gente, você não tem ideia. Eu espero não ter mesmo. Não sendo em mim, tudo bem, né? Dá uns socos, alivia um monte, imagina você dando em quem? Entendeu? Gostaria. É isso, né, gente? Também conosco aí a pousada da Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece em Tuiuti, interior aí de Bento Gonçalves. H2 Físio, Academia H2 Físio, Cris Rubim, nosso forte abraço aí, musculação, fisioterapia, natação e muito mais. E o Entrevista de Atitude tem a direção final de Alex Vitola. É a apresentação dessa que vos fala, Karina Faria, e ficamos então aqui 10 horas em ponto, em uma edição especial, então, do Entrevista de Atitude desta noite de segunda-feira, mas a gente se encontra amanhã aqui na técnica. Muito obrigada a todos. Obrigada, gurizes. Um abraço. Tchau, tchau.